Olá, boa noite. Entrando para mais uma live da nossa leitura comentada, Os Exilados da Capela. Tem sido bem gratificante essa leitura que se tornou um estudo. Vamos lá, Espaço Girassol, deixa eu ver aqui. Tu me pede a solicitação, né, Denise? Tá. Vamos aguardar a Denise. Boa noite. Oi, Bia. Oi, não botei meu fone de ouvido. Agora que eu tive de fone de ouvido, eu vou botar porque fica melhor às vezes. E eu estava dizendo que tem sido bem gratificante essa nossa leitura, tem sido um estudo, né? Sim, é mais que uma leitura. É, mais que uma leitura. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Hoje é o 15º capítulo, né? Eu estava olhando Uhum. para confirmar, ele é mais longo. É, eu acho que vai ser só ele hoje. Vamos ver se vai entrar esse meu fone. Vamos ver, tá me ouvindo? Sim, tá tudo indo bem. Tá, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui que fica mais. E aí, Denise? Como é que tem sido? Eu hoje achei um livro que eu comprei É, em 86, O Fim da sim. Atlântida. Ai, que E legal. é um livro bem antigo que eu comprei lá em Cidreira ainda. Sim. E conta toda a história da Atlântida, tem mapas mostrando onde era, como é que ficou depois que Aham. afundou. Bem interessante, depois eu te passo ele. Tá, que show. Foi num É, período que eu. eu Hã? teve um período em que eu estava pesquisando e queria estudar a Atlântida em si, né? Sim, sim. É, eu essa semana, na verdade, até nem li nada a respeito, né? Mas hoje foi um dia tão especial, foi tão estranho assim. Uhum. Algumas pessoas colocaram a respeito do dia de hoje também, 11/11, né? Eu acho que Aham. realmente quando tem essas dobradinhas assim de data, deve ter uma energia melhor, vamos dizer assim também, né? E no relógio também, né? Quando dá 11h11, 10h10, Aham. também é a abertura de um portal, né? É, foi interessante porque nesse horário, mais ou menos, eu resolvi fechar meus olhos e meditar, ficar, sabe? Uhum. E foi muito interessante. Depois eu comecei a receber informações a respeito. Eu digo, o que, que é, né? A gente entra e nem percebe muitas. Eu costumo dizer, não passa pelo crivo da razão, né? Acontece. Aham. Né? Então, e é bem surpreendente. Oi, Marcos, tudo bom? Então tá, Denise, tu quer ler agora? Ou tu quer que eu leia? O que, que tu prefere? Vamos ler, deixa eu ler aqui um pouquinho. Vamos lá. Tá, tá, vai lá então. Capítulo 15, na Atlântida, a quarta raça. Extinta dessa forma em sua grande massa, a terceira raça, habitante do Oriente, levantou-se então no Ocidente, o campo da nova civilização terrestre, com o incremento das encarnações dos exilados da Grande Atlântida. O habitat da quarta raça, onde prepostos do Cristo já haviam antecipadamente preparado o terreno para esses novos surtos de vida planetária. Assim, pois, deslocava-se para essa nova região o progresso do mundo, enquanto os remanescentes da terceira raça, inclusive os tipos primitivos, continuariam a renascer nos povos retardados de todo o globo, os quais não pudessem acompanhar a marcha evolutiva da humanidade e, em geral, como até hoje se pode verificar. E da mesma forma como sucedera em outras partes na Atlântida, os exilados, a partir dessa deslocação de massas, seguiram lentamente sua rota evolutiva e, apesar de mais evoluídos e menos selvagens que os putas do Oriente, nem por isso primavam por uma conduta mais perfeita. Os atlantes primitivos da quarta raça-mãe que vieram em seguida eram homens de elevada estatura, com a testa muito recuada, tinham cabelo solto e negro, de seção redonda,
e nisto diferiam dos homens que vieram mais tarde, que possuíam secção ovalada e suas orelhas eram situadas bem mais para trás e para cima no crânio. A cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora em relação ao corpo físico, o que indicava que ainda não havia integração perfeita na raiz do nariz, havia um ponto. Não havia integração perfeita. Na raiz do nariz havia um ponto que no homem atual corresponde à origem do corpo etéreo, não confundir com a glândula hipófise, que se situa muito mais para dentro da cabeça, na cela turca. Esse ponto dos Atlantes, separado como nos animais, nos homens atuais, consiste no etéreo e no denso, perfeitamente integrados no conjunto psicofísico, e essa separação dava aos Atlantes uma capacidade singular de penetração nos mundos etéreos e permitiu que desenvolvessem amplos poderes psíquicos que por fim degeneraram e levaram à destruição do continente. Nos Atlantes dos últimos tempos, entretanto, quando habitavam a Poseidônia, após os afundamentos anteriores, esses dois pontos já se haviam aproximado, dando a eles plena visão física e desenvolvimento de sentido. Nesse continente, a primeira... Oi, pode falar. Não ia falar. Dei oi ali para Deise e para Andréia que estão aí. Tá. Nesse continente, a primeira sub-raça, Homahaus, acho que é assim que diz, possuía pouca percepção e pequeno desenvolvimento de sentimento. Em geral, mas grandes possibilidades de distinguir e dar nome às coisas que viam e ao mesmo tempo agir sobre elas. Foi a sub-raça que desenvolveu os rudimentos da linguagem e da memória, conhecimentos anteriormente esboçados e interrompidos na Lemúria, por causa do afundamento deste continente, pelo mesmo motivo da degradação moral. Das outras sub-raças, os Travlates desenvolveram a personalidade e o sentido da realeza e adoravam seus antepassados chefes e dirigentes. Os Toltecas desenvolveram o animismo e o respeito aos pais e familiares. Iniciaram os governos organizados e adquiriram experiências sobre administração, bem como de nações separadas e de governos autônomos, formando assim os padrões, os modelos da civilização pré-histórica que chegam até o nosso conhecimento atual. Os Atlantes eram homens fortes, alentados de pele vermelha escura ou amarela, imberbes, dinâmicos, altivos e excessivamente orgulhosos. Desde que se estabeleceram como povos constituídos neste vasto continente, iniciaram a construção de um poderoso império, onde sem demora predominaram a rivalidade intestina e as ambições mais desmedidas de poderio de dominação. Como é fácil se corromper, né? É o que pensamos juntas agora. Eu digo, como é fácil as pessoas querem dominar, né? As pessoas. Nós, o ser humano. Sim. Querer ter domínio sobre qualquer local. Do mais simples, do mais singular, lógico que é o mais grandioso, né? É o instinto do homem de ter poder, né? De ter controle é impressionante, né? Nossa. E isso tudo estava intrínseco, né? Ele tinha um pouco mais de conhecimento do que aqueles Sim. que ele estava ali e já vem com a ideia de domínio, de poder, né? De submissão. Por outro lado, desenvolveram faculdades psíquicas notáveis para sua época, que passaram a aplicar aos serviços dessas ambições inglórias, e de tal forma se desenvolveram suas dissensões que foi necessário que ali descessem vários missionários do alto para intervir no sentido de harmonizar e dar diretrizes mais justas e construtivas às suas atividades sociais. Segundo consta de algumas revelações mediúnicas, ali encarnou 2 vezes sob os nomes de Anfion e Antúlio, o Cristo planetário que já tinha feito anteriormente na Lemúria, sob os nomes de Numu e Juno, e como faria mais tarde na Índia como Krishna e Buda, e na Palestina como Jesus. Eles colocam como sendo um só, né? Na verdade, só um espírito, mas as outras filosofias não. Na Grande Fraternidade, por exemplo, Cristo é um cargo. Né? Ele é Jesus ou Cristo. E todo mundo pode ser Cristo, né? Um dia vir a ser.
Sim, eu também conheço isso, que na verdade o nome dele é Jesus, Cristo é um cargo, Uhum. É um né? cargo. E, aham, E aqui ele coloca como sendo um espírito só, que veio aham, reencarnando. sim, várias vezes, e É. sendo sempre Cristo, no caso, né? Sempre com essa mesma missão várias vezes, né? Aham. Porém, triunfaram as forças inferiores, e a tal ponto se generalizaram os desentendimentos entre os diferentes povos, que se impôs a providência da separação das grandes massas humanas mormente, entre Romahaus, Turanianos, Mongóis, Travlates, refluindo parte deles para o norte do continente, onde uma parte passou à Ásia, pela ponte ocidental do Alasca, localizando-se principalmente na China, e outra parte alcançou o continente hiperbóreo, situado, como já vimos, nas regiões árticas ao norte da Europa, que nessa época apresentavam magníficas condições de vida para os seres humanos. Gigantes, vermelhos escuros, colonizadores, amarelos, agricultores. Isso aqui eu acho que deve ser uma figura que eu não tenho aqui, né? Como tu tá... Depois desse parágrafo que eu li, tem alguma figura? Não, figura não, só tem que no, a referência 27, né? Que aí então vem Uhum. trazendo isso, gigantes vermelhos escuros, colonizadores amarelos, que era o que tu estava falando agora, né? Ah, tá, tá, Montanheses vermelhos escuros. tá. No seio da grande massa que permaneceu na Atlântida, formada pelas outras três subraças, toltecas, os semitas e os acádios, o tempo, no seu transcurso milenário, assinalou extraordinários progressos no campo das atividades materiais, conquanto, semelhantemente ao que já se sucedera no Oriente, as sociedades desses povos tinham se deixado dominar pelos instintos inferiores e pela prática de atos condenáveis de orgulho e de violência. Então, nessa sub-raça são os administradores, vermelho cobre, guerreiros escuros, navegadores e comerciantes. Assim, então, lastimavelmente degeneraram, comprometendo sua evolução. Lavrou entre eles tão terrível corrupção psíquica que, como consequência, ocorreu um novo tremendo cataclismo. A Atlântida também submergiu. Os arquivos da história humana não oferecem aos investigadores dos nossos dias documentação esclarecedora e positiva desse acontecimento, como, aliás, também sucede ainda mais acentuadamente em relação à Lemúria. Por isso é que esses fatos, tão importantes e interessantes para o conhecimento da vida planetária, estão capitulados no setor das lendas. Mas, não obstante, existem indicações aceitáveis de sua autenticidade, que constam de uma extensa e curiosa bibliografia, assinada por autores respeitáveis de todos os ramos da ciência oficial. Como não temos espaço nesta obra para expor a questão detalhadamente, nem esse é o nosso escopo, porque desejamos sair do terreno espiritual, limitamo-nos unicamente a transcrever um documento referente à Atlântida, que reforça nossa valiosa exposição. É um manuscrito denominado Troiano, descoberto em escavações arqueológicas do país dos Toltecas, ao sul do México, e que se conserva, segundo sabemos, no British Museum de Londres. Ele diz: no ano 6 de Can, em 11 Muluc, no mês de Zac, terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupção até o dia 13 de Choen. Isso deve ser meses, né? Tipo meses, Sim. né? Aham. Ah, Oi, Edilur. Um colega meu que entrou ali, não sei se ficou, mas entrou. E que aí, Denise? legal. Pode continuar, Denise. A região das colinas de argilas, o país de Mu, foi sacrificado. Depois de sacudido por 2 vezes, desapareceu subitamente durante a noite. O solo, continuamente influenciado por forças vulcânicas, subia e descia em vários lugares até que cedeu. As regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas. Não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões, elas afundaram, arrastando 64 milhões de habitantes. Isto passou-se em 8.060 anos antes da composição desse livro. O Códex Tolteca... Pode falar. Isso é o afundamento de Atlântida, é isso, né? Isso, Tá, isso. tá. O Pode Códex, continuar. o Códex Tolteca é o livro das migrações, menciona, entre outras, as migrações de 8 tribos que alcançaram as praias do Pacífico, vindas de uma terra situada a leste chamada Aztlán.
As lendas mexicanas falam de uma terrível catástrofe, de uma inundação tremenda que obrigou as tribos Nahua e Quinché a emigrarem para o extremo sudoeste. Nos velhos desenhos mexicanos, a misteriosa pátria de origem dos toltecas e astecas, a terra Aztlán, está representada por uma ilha montanhosa e uma dessas montanhas está cercada por uma muralha e um canal. Os índios peles vermelhas do Dakota, nos Estados Unidos, guardam uma lenda segundo a qual seus antepassados habitavam uma ilha no Oriente, formando uma só nação, e dali vieram por mar para a América. Na Venezuela, Peru e outros lugares encontram-se índios brancos de olhos azuis, cabelos castanhos, e os Arçã, tribo Arovac, afirmam que seus antepassados moravam em um paraíso terrestre no Oriente. O Popol Vuh, obra em 4 volumes que contém toda a mitologia dos maias em idioma quiché, conta que os antepassados dessa tribo da Guatemala vieram há muitíssimos anos de um país situado muito a leste, em pleno oceano. Havia nesse país um mesmo idioma e homens de diferentes cores, e que nessa época o mundo foi afogado por um dilúvio, ao mesmo tempo que um fogo abrasador descia do céu. Enfim, há inúmeras outras referências entre as tribos da América sobre esse país, Aztlán, e todas concordes em situá-lo no oceano a leste, lugar justamente onde se localizava a Atlântida. Essa narração do manuscrito troiano é corroborada pelas tradições maias, povos sobreviventes do fenômeno, que se referem a 2 cataclismos ocorridos. Um deles em 8.452 a.C. e outro 4.292 a.C. Tradições essas, como se vê, noticiam 2. Denise travou. Não sei se eu ou tu. O pessoal aí que tá aí pode dizer pra gente quem é que tá travada. Denise. Tá. Denise, o teu parou, não tá me ouvindo. Oi, a Denise caiu. Bem, vou buscar ela de volta, gente. Quem tá por aí? Acontece dessas coisas da internet, né? A gente tá sujeito, de repente cai, e aí a gente fica no ar. Sim, a Denise caiu, eu tô buscando ela de volta. Tá rodando aí. Denise ainda tá na chamada. Oi. Vem e vai. Vamos de novo. Ainda bem que o Instagram tá nos dando mais tempinho aí. Não tá nos cortando em 1 hora. Vamos ver. Vamos aguardando espaço girassol, Denise. O Face já nos derrubava. Agora o Instagram também nos derrubar, por favor, não, né? Mas eu acho que é a internet da Denise que deve estar com... Aí hoje tem jogo, né? Hoje é dia de jogo. Mas enfim, não sei se isso tem interferência. Tá difícil a Denise voltar. E agora nem me aparece aqui também. Vamos esperar mais um pouco. Espaço Girassol. Oi. Oi, tá me vendo, Bia? Sim, agora sim. Tá. Tá, eu vou te dizer até onde tu foi ali, que tá. Tá, é a minha internet que tá ruim aqui. Tá, mas eu acredito que tu parou ali na Venezuela, no Peru, encontravam-se... foi ali na Venezuela e no Peru que tu que parou. Tá. Na Venezuela, Peru e outros lugares encontram-se índios brancos de olhos azuis, cabelos castanhos, e os Varsan, tribo Arovac, afirmam que seus antepassados moravam em um paraíso terrestre no Oriente. O Popol Vuh,
obra em 4 volumes que contém toda a mitologia dos maias em idioma quiché, conta que os antepassados desta tribo da Guatemala vieram há muitíssimos anos, de um país situado muito a leste, em pleno oceano. Havia nesse país um mesmo idioma, homens de diferentes cores, e que nessa época o mundo foi afogado por um dilúvio, ao mesmo tempo que um fogo abrasador descia do céu. Enfim, há inúmeras outras referências entre as tribos da América sobre esse país, Aztlán, e todas concordes em situá-lo no oceano a leste, lugar justamente onde se localizava a Atlântida. Em narração do manuscrito troiano, é corroborada pela tradição maia povos sobreviventes do fenômeno, que se referem a 2 cataclismos ocorridos, um deles em 8.452 a.C. e o outro 4.292 a.C. Tradições essas que, como se vê, noticiam 2 afundamentos parciais, em vez de um geral. Em resumo, que o continente foi destruído em 2 vezes e em 2 épocas diferentes, e bem afastadas uma da outra. Disso se conclui que primeiramente afundou a Grande Atlântida, o continente primitivo, acontecimento descrito no Troiano, e 4.160 anos depois, submergiu por sua vez uma parte que restou do grande continente, que era na antiguidade conhecida por Pequena Atlântida, Poseidônia, região formada por uma ilha de larga extensão que se desenvolvia da costa norte da África à altura do atual mar de Sargasso, em sentido leste-oeste. De fato, há muitas comprovações disso. No fundo do Atlântico foram encontradas lavas vulcânicas cristalinas, cuja congelação era própria de agentes atmosféricos, dando a entender que o vulcão que as expeliu era terrestre e o esfriamento da lava se deu em terra e não no mar. Estudos realizados no fundo deste oceano revelam a existência de uma grande cordilheira, começando na Irlanda e terminando mais ou menos à altura da foz do rio Amazonas no Brasil, cuja elevação é quase 3.000 metros acima do nível médio do fundo do oceano. Sabe que eu tô aqui, vou te interromper. Estou aqui pensando, né, sobre tudo isso, essas questões da Terra que vai e vem. E tu vê, a gente nasce nesse planeta, vem viajar por aqui, né? Tem um objetivo, né? A gente vem com algum objetivo, uma missão, seja qual for, e a gente quer se apropriar do que na verdade não é nosso. Tudo é emprestado. Tudo é cedido, né, pelo planeta para que a gente evolua. Não, mas a gente quer ter propriedades, né? E aí se briga por algo que nunca foi, nunca vai ser nosso. Que coisa louca isso, né? Da onde será que a gente traz? Destrói. Sim, da onde a gente traz isso, né? Essa coisa do poder, né? Esse sentimento de poder. Seria tão mais fácil se até a gente soubesse o que a gente vem fazer, tivesse essa consciência, né? Isso deve ser, tem que ter esse presente para poder vir fazer o que tem que fazer e saber que tem que cair fora, pronto, né? Eu acho que na verdade a gente não vem com esse propósito, a gente vem com essa possibilidade, né? E Sim. tu traz essa coisa e talvez seja colocada no planeta de uma forma que tu faça a opção. Só que a nossa opção tem sido errada há anos, né? Há séculos. A gente não consegue viver sem aquela questão do poder, sem a questão do tirar vantagem, sem, né? A gente tem essa coisa de destruição. E talvez a gente seja colocado até em situações, alguns seres humanos sejam colocados em situações de que tenham o poder de não exercer o poder, né? Tipo, eu tenho a possibilidade de preservar a natureza, mas a minha ganância faz com que eu venda todo um território em função de uma construção, né? A gente teria a possibilidade de pegar e não, vou cercar essa área e dali a gente vai extrair medicamentos, né, das plantas. Mas não, eu tenho as duas possibilidades e opto errado. O que eu percebo, assim, é que a gente fica num extremo ou no outro, né? É muito assim, ou eu abdico de tudo, ou eu quero tudo. É chegar nesse ponto do meio, que é o ponto do equilíbrio.
os caperinos ou nativos da terra, essa é a nossa grande missão, superar a necessidade do material. Pois é, mas aí a nossa compreensão e interpretação de tudo isso, né? É isso, eu digo, faz com que a gente vá para um ponto ou para o outro, né? E mesmo quando a gente está lutando por aquilo que a gente acredita, a gente se posiciona ou num ponto ou no outro. É muito difícil ter esse comportamento e ter essa visão. Algumas pessoas conseguem, mas eu acho que são poucas, né? Mesmo com todos os exemplos que a gente já possa ter tido, né, de Jesus, até há pouco, eu considero Chico Xavier um espírito muito evoluído, diante de tudo que ele fez, todo o comportamento dele, né, da função dele, acredito que ele tenha feito exatamente a proposta, né, que ele chegou aqui. Mas sei que não somos todos nós, óbvio, né? Mas enfim, isso me faz pensar muito. Pode continuar, Denise, desculpa te interromper aí, Vamos é que lá. eu fico divagando. Os homens do Cro-Magnon eram do tipo Atlante, muito diferentes de todos os demais, e só existiram na Europa Ocidental, na face fronteira ao continente desaparecido, mostrando que dali é que vieram. O idioma dos bascos não tem afinidade com nenhum outro da Europa ou do Oriente. E muito se aproxima dos idiomas americanos aborígenes. Me perdi, né? Os crânios Não, tá certo? Os crânios dos deixa eu Cro-Magnon assistir. são semelhantes aos crânios pré-históricos encontrados em Lagoa Santa, Minas Gerais. Há pirâmides semelhantes no Egito e no México, e a mumificação de cadáveres praticada no Egito Antigo era também no México e no Peru. Aqui mostra essa questão, né, de que era tudo uma coisa só, né? Sim, E acabou, sim, a gente tem toda essa herança. Também se sim. verificou que o fundo do Atlântico está lentamente se erguendo. A sondagem feita em 1923 revelou um erguimento de 4 quilômetros em 25 anos, o que concorda com as profecias que dizem que a Atlântida se reerguerá do mar para substituir continentes que serão, por sua vez, afundados nos dias em que estamos vivendo. Imagina esse livro escrito há, Em o quê? Há 1900. mais de 50 anos. E É ele já isso, estava... não. eu acho Ele que estava sim. falando. E É aí que eu não. ele tá falando do tempo em que vivemos, né? E a gente ainda sobreviveu Uhum, nessa loucura ainda mais 50 anos. Enfim, uhum. uma infinidade de indícios e circunstâncias asseveram firmemente a existência deste grande continente onde viveu a quarta raça, entre Europa e América. Estes dados, quanto às datas, não podem ser confirmados historicamente. Porém, segundo a tradição espiritual, entre o afundamento da Lemúria e da Grande Atlântida, houve um espaço de 700 mil anos. Bah, Vê, é a tempo. gente não tem... Parece que caiu uma e caiu a outra, né? Foram 700 mil anos. Aham. O ciclo atlantiano foi o termo extremo da materialidade da Mansuantara, cujo arco descendente se completou sob a quarta sub-raça. A terra firme parece ter chegado por esses tempos ao seu máximo de extensão, ostentando-se em vários continentes e em uma infinidade de ilhas. Ultimou-se o desenvolvimento das faculdades físicas do gênero humano, ao passo que o característico psicológico foi o desejo, cujo império entregou o homem de pés e mãos atadas ao gênio do mal. A peçonha e o sabor do sangue estabeleceram então o seu reinado. Quer ler, Bia? Posso, Denise, eu estou aqui ainda pensando também nessas questões assim, né, porque essa semana até eu fiz ali um filmezinho, não sei se tu viu uma filmagem falando a respeito das ervas, né? Porque eu esclarecendo, porque a gente tem a tendência como é que de dar responsabilidade de algum tipo das ervas vincular alguma religião, né, alguma filosofia, e não, estava tudo aqui no planeta, né? E ainda eu fiz esse vídeo na tentativa de esclarecer justamente isso. Por exemplo, na época de Lemúria, que é quando surgem os florais, ou quando eles na verdade utilizavam das fragrâncias das flores, né, com o objetivo já de trabalhar seu campo etéreo,
eles não tinham corpo físico nesse momento. A mesma coisa são as ervas, tudo que está no planeta. Na verdade, isso não é propriedade de ninguém, está ali à disposição para serem utilizadas. Elas têm uma vibração, uma contribuição para a gente quando encarna aqui, né? São os auxiliares, e só que a gente sempre atribui isso a alguém. E quando, na verdade, ninguém é proprietário. Ninguém é proprietário de absolutamente nada aqui, né? Então, é essas coisas que começam a me vir na cabeça, né, lendo esse livro. É os Atlantes, tu parou ali no... Eu parei no final da página A 47. peçonha do sabor, onde estão seu reinado. A minha página é diferente da tua. Ah, tá. É ali, os Atlantes possuem um profundo conhecimento das leis da natureza, enormemente das que governam os três elementos, terra, água e ar. Eram também senhores de muitos segredos da metalurgia. As suas cidades eram ricas em ouro e alguns de seus palácios eram feitos desse metal. Suas sub-raças espalharam-se por todos os países do mundo de então. Cultivavam a magia negra e utilizavam-se grandemente dos elementais e de outros seres do submundo. O apogeu da civilização atlante teve a duração de 70 mil anos e exerceu profunda influência na história e na religião de todos os povos pré-históricos que habitavam o Mediterrâneo e o Oriente Próximo. Como as anteriores, essa raça-mãe teve, como já vimos, 7 sub-raças. As 4 primeiras habitaram no continente até sua submersão, e as 3 últimas habitaram a grande ilha Poseidones. Os chineses mongóis, em geral, inclusive os javaneses, são na Ásia os remanescentes desses povos, no seu período de natural decadência etnográfica. Diz um Mahatma do Imavat, na idade Eoceno, ainda no seu começo, o ciclo máximo dos homens da 4ª raça, os Atlantes, tinha chegado ao seu ponto culminante, e o grande continente, pai de quase todos os continentes atuais, mostrou os primeiros sintomas de mergulhar nas águas, processo que durou até 11.446 anos, quando a sua última ilha, que podemos com propriedade chamar Poseidones, abismou-se com um estrondo. Isso aqui me lembra das cartas do tarô, o Poseidon. Não se pode confundir Lemúria com Atlântida. Ambos os continentes sobraram, mas o período decorrido entre as duas catástrofes foi de cerca de 700 mil anos. Floresceu a Lemúria e terminou a sua carreira no espaço de tempo que antecedeu a madrugada da idade Eoceno, pois a sua raça foi a terceira. Contemplai as relíquias dessa nação, outrora tão grandiosa, em alguns dos aborígenes de cabeça chata que habitavam a vossa Austrália. Lembrai-vos de que por baixo dos continentes explorados e escavados pelos cientistas, em cujas entranhas descobriram a idade Eoceno, obrigando-a a entregar os seus segredos, podem jazer ocultos nos leitos oceânicos, insondáveis, outros continentes muito mais antigos. Assim, por que não aceitar que os nossos continentes atuais, como também Lemúria e Atlântida, hajam sido submergidos já por diversas vezes, dando assento a novos grupos de humanidades e civilizações, que no primeiro grande solevamento geológico do próximo cataclisma, na série de cataclismas periódicos que ocorrem desde o começo até o fim de cada circuito. Os nossos atuais continentes submetidos já à autópsia hão de afundar-se, enquanto tornem a surgir outras Lemúrias e outras Atlântidas. É uma pergunta que ele faz. Os nossos atuais continentes submergidos já à autópsia hão de afundar-se enquanto a surgir outras Lemúrias e outras Atlântidas. Na verdade, o que ele está tentando dizer aqui, que eu compreendo, é que nós podemos submergir da mesma forma que Lemúria,
Atlântida, daqui, lógico, né, há milênios acontecer isso, as outras terras podem submergir, enfim, ficar nesse vai e vem, e outras humanidades virem surgindo. Seria mais ou menos isso, né? Outras possibilidades. Até teria lógica, porque se tu levar em conta a degradação do terreno que está, né, submergido, é bem comprometida. Né? Então, até teria lógica afundar aquilo que já está comprometido e trazer uma nova terra para a nova leva de espíritos que viriam, né? Sim. E tem a questão também da rotação da Terra, do eixo, todas essas questões que fariam com esse afundamento. Né? Não seria só porque eles resolveram afundar o território. Denise, eu não vejo como eles resolvendo afundar, mas eu vejo como a gente esgotando a terra. Sim. Né? Eu vejo mais ou menos isso como um uso indevido, constante, como tudo, a mesma coisa que o nosso corpo. Né? A gente vai fazendo um uso indevido constante, chega um momento em que ele adoece e não tem mais retorno, né? Tem que ser entregue para a terra. E da mesma forma, são as terras, quantos desmatamentos, quantas queimas, quanto tudo isso vem surgindo, quanta poluição, e com certeza chega um momento que existe um esgotamento, e a probabilidade, então, disso. Só que a gente não reflete sobre isso, né? Assim como aconteceu antes com Lemúria, o afundamento de Atlântida trouxe para a geografia do globo novas e importantes modificações na distribuição das terras e das águas, a saber, com o afundamento da Grande Atlântida. Ele mostra aqui umas figuras depois. Sobrelevou-se o território da futura América, que se rematou ao ocidente, no centro e no sul, com as cordilheiras dos Andes. Completou-se o contorno desse continente na parte oriental. Permaneceram sob as águas do oceano que então se formou e conserva o mesmo nome do continente submergido, o Atlântico, algumas partes altas que hoje formam as ilhas do Cabo Verde, Açores, Canárias e outras. Na Europa, levantou-se a Cordilheira dos Alpes. Com o afundamento da pequena Atlântida, aí ele cita de novo outras situações, produziu-se novo levantamento na África, completando-se esse continente com a secagem do lago Tritônio e consequente formação do deserto do Saara, até hoje existente. Foi rompido o istmo de Gibraltar, formando-se o atual estreito do mesmo nome, e o mar Mediterrâneo. Essa narrativa do troiano e as tradições dos maias, por outro lado, concordam com as tradições egípcias, reveladas a Solon, pelos sacerdotes de Sais. 600 anos antes da nossa era, as quais afirmam que a Atlântida submergiu 9.500 anos antes da época em que eles viviam. Também concordam com a narrativa feita por Platão em seus livros Timeu e Critias, escrito 4 séculos antes de Cristo, no qual esse renomado discípulo de Sócrates, filósofo e iniciado grego, que gozou na antiguidade de alto e merecido prestígio, confirma todas essas tradições. Para o trabalho que estamos fazendo, considerada sua feição, mais que tudo espiritual, basta-nos a tradição. Por último, quanto aos habitantes sobreviventes desses 2 cataclismos, resta dizer que a parte se refugiou na América sublevada, vindo a formar os povos astecas, maias, incas e peles vermelhas em geral, ainda hoje existentes. Parte alcançou as costas norte-africanas, vindo a trazer novo contingente de progresso aos povos ali existentes, principalmente aos egípcios, e uma última parte, finalmente, a de importância mais considerável para a evolução espiritual do planeta, ganhou as costas do continente hiperbóreo, para leste, onde já existiam colônias da mesma raça, para ali emigradas anteriormente, como já dissemos, e cujo destino será em seguida relatado. Assim, com esses acontecimentos terríveis e dolorosos, extingui-se a 4ª raça, e abriu-se campo às atividades daquela que a sucedeu, que sobre todas as demais foi a mais importante e decisiva
para incipiente civilização do mundo. Aqui ele termina esse capítulo e ele mostra mapas, né, de como era. E não, aqui não tem muito como mostrar, né, mas seria mais ou menos isso aqui. Eu não sei se no teu tu tem também esses, Não, eu não tenho esses imagem. mapas, né, de como vai se ficar se formando, né. Terras primitivas com a formação da quinta raça mãe, esse primeiro aqui, né. E o segundo, situação atual e terras desaparecidas. Que vem aqui, na verdade, é aqui a Ásia, né, a terceira raça mongol. É isso que ele traz. Não sei que horas são, Denise. Que horas são? 41, falta 20 minutos. Bom, a próxima é a quinta raça, é pequeno, né? Não sei se tu quer ler. Eu não sei, eu acho que a gente tinha que falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da... Então vamos lá. Por que dessa importância toda? Tá, tudo bem que tinha toda a condição de evolução da Atlântida, né? Mas às vezes tinham outros povos, vieram outros povos depois com tanta importância quanto a Atlântida, né? Porque essa ênfase sempre, né, que chega a beirar uma adoração e que transforma a Atlântida num mito, né? Sim. Por que dessa questão da Atlântida? Qual foi o exemplo da destruição? Ou o que foi deixado por Atlântida para nós? Porque tudo foi destruído, né? O que foi deixado? Pois é, Denise. Eu fico assim, ó, realmente parece, Atlântida parece um mito, mas eu para mim, na minha situação, eu busco essa história, né? Tu vê, na época que eu estudava no colégio, eu não gostava de história. E depois a gente vem a descobrir a importância da história, porque a gente tem essa necessidade de saber da onde a gente surge, como evolui, como chegou até aqui. Né? Então seria um embasamento, um fundamento para compreender melhor os processos atuais. Tu vê, aquele palestrante, que na verdade é Arcas, o nome do local, que é do Ramatiz, ele fala a respeito de não se viver do passado. Ele menciona, inclusive, que ele não concorda com o mantra do Ho Oponopono. Mas ele dá palestras a respeito dessa antiguidade, desse surgimento. Então, de repente, isso também não teria importância nenhuma, né? Porque daí fica arbitrário. Se não me interessa o meu antepassado, por que eu quero saber o surgimento de Atlântida, de Lemúria, como é que surgiu tudo isso, o que aconteceu no planeta no decorrer de todos esses milênios, para que eu hoje esteja aqui? Fica bem arbitrário, né? Se tu parar para pensar. Sim, o que eu acho estranho é assim, por exemplo, o povo egípcio, os maias, deixaram muito mais legado, né, que hoje a gente até acaba retomando alguma coisa, do que o povo atlante, que desapareceu. E com ele levou todo o conhecimento, levou todas as fórmulas que eles tinham, levaram, né, o afundamento do território, fez com que se perdesse todo o conhecimento que tinha. E ainda hoje, a gente ainda reverencia, né, e idolatra o povo atlante. Enquanto que a gente tem muito mais, não registro, mas a gente tem muito mais informação e hoje aproveita desses outros povos mais do que do Atlante. Né? Sim, é mas só uma constatação que eu acho... até agora eu não achei no livro nada que dissesse assim, que a gente sabe que eles eram extremamente evoluídos, que eles, né, praticavam telepatia, outros tipos de medicina, energia, enfim. Mas efetivamente eles não deixaram, nós não temos nenhum registro do que aconteceu em Atlântida, que hoje a gente possa retomar ou reaproveitar. Eu só acho estranho essa questão. E eu já li esse livro e não me lembro de ter encontrado no final, até o final, alguma coisa que explicasse isso, né? Sim, mas aí eu te pergunto o seguinte. No momento em que a Atlântida vai ser submergida, muitas pessoas daquele povo se espalham pelo restante dos continentes. Então ali eles estão levando o que tinha de Atlântida.
Ali, né, se tu pensar por esse ângulo, nós não chegamos ao ponto da telepatia hoje, justamente pela densidade toda que nós temos, né? E como eles dizem ali também, nesse momento surgem os capelinos, né? Que também vão se difundindo com tudo isso, tá? E a raça que mais se propaga são os arianos, que são mais materialistas, como a gente já viu até aqui, né? E os egípcios deixam legados, mas na verdade eles não conseguem se difundir tanto devido à falta talvez de crença do povo em que eles abrangem ali. Então fica mais restrito, né? Como são os hebreus e também como são os ali da Índia, que eu sempre esqueço o nome daquele povo ali. Os hindus, que também criam as castas, que é o que eles dizem. Mas de qualquer maneira, vamos dizer assim, o trabalho, né, as práticas, as técnicas, digamos assim, de Atlântida se difunde através deles. Não com o nome de Atlântida, não com o registro de Atlântida, mas é fundamentado em Atlântida. Né? Sim, olhando por esse prisma, eu consigo ter essa conclusão que tu está tendo. Olhando por esse lado, né? Sim, e a nossa curiosidade atlântida, eu acho que está justamente aí, porque o que se tem de conhecimento e que deve ter sido passado por esses que sobreviveram, né? O que se tem de conhecimento é que eles eram um povo evoluído, né? O Sócrates, Platão, essas pessoas provavelmente têm algum vínculos de Atlântida, né? E a gente não conseguiu atingir nada disso. Então, talvez por esse motivo a gente sempre se reporta lá. Como eu te digo, eu quero saber da história, mas eu quero entender como é que esse povo era muito mais evoluído quantos milênios atrás, né? Enquanto que a gente já está aqui há mais de 2020 anos, né? E não, sem contar o tempo anterior, e a gente não consegue atingir esse ponto. O que impede ainda da gente atingir? Né? A gente pratica os mesmos erros. Eles afundaram, óbvio, mas eles tinham, então, uma capacidade maior do que a nossa e uma possibilidade maior de não afundar, digamos assim. Né? Então, é por essa linha, mais ou menos, que isso, a mim, pelo menos, me atrai, né? Foi só uma divagação que... Sim, não, a gente vai divagando para... respostas concretas. É complicado, a gente não vai ter, né, Denise? Acredito que não, né? A gente vai filosofando, vai seguindo, vai encontrando algumas coisas que, como eu digo, não passam pelo crivo da razão, né? Mais tarde vem alguma forma também abstrata e nos dá mais convicção sobre o caminho, mas a gente está aqui na tentativa, né? De não errar de novo. Mas eu acho que é isso que a gente busca, né? Se tu parar para pensar o que a gente está buscando, é saber se nossa caminhada está dentro daquilo que a gente se propôs, né? A nossa vida vai nos dizer isso, né? Como a gente se sente, mas a gente tem esse instinto de buscar o conhecimento e de buscar cada vez mais, né? E nunca se chega a ponto determinante, digamos assim. Tu chega ali, aí tu quer ir mais, tem mais lá, e a gente continua nessa busca. É uma busca, parece meio eterna, né? Eu acho que é mais um resgate do que uma busca, né? Porque, na verdade, a gente já deve ter vivenciado e estudado e buscado esse conhecimento em outras situações também. E hoje a gente faz só um resgate daquilo que estava adormecido. Sim. Né? E talvez por isso, muitas vezes, aquilo que é tão incompreensível para outros, para a gente se torne mais simples de entender em função de já ter vivenciado, né? O que não nos torna especiais de forma alguma, mas nos facilita muitas vezes o entendimento de muitas coisas, né? E às vezes tu passa a destoar do todo, quando está todo mundo buscando determinada coisa com alguma propriedade, né? A gente fica parado olhando e pensando, puxa, mas a gente sabe mais ou menos aonde isso vai levar, né? Talvez por vivências antigas, né? Então acho que a gente faz um resgate um resgate da nossa própria essência. A gente passa buscando isso, né? Esse resgate da nossa essência.
sim. É bem interessante. Eu até não sei se tem relação, mas sobre tudo isso, esse ponto que tu traz de observar outras situações que a gente acredita que sabe aonde vai dar, né? Uhum. Mas é necessário às vezes isso, né? Ah, com Essa, certeza. essa semana ali que eu concluí, semana passada, o curso de florais, né, que eu refiz. Então ali ela diz que, no caso, quando tu trata uma pessoa, né? Ela diz, tu pode observar, no que tu observa, por exemplo, eu te observo e acho que tu tem que trabalhar, sei lá, na área burocrática, porque eu acho que é isso que tu tem, né, que Uhum. se afiniza contigo, mas tu não quer, tu quer aprender a fazer reiki. Uhum. E o que eu tenho que fazer como, né, como pessoa que está nessa caminhada? Eu tenho que te dar o que tu está me pedindo. Eu não tenho o direito de interferir, porque eu Sim. acredito que o melhor para ti é tu fazer na área burocrática, alguma coisa na área burocrática. Não, tu quer ir, eu tenho que te dar o que tu está me pedindo, né? Uhum. E se mais tarde tu concluir que não é aquilo, ok, tu vai e volta, né? Uhum. E retoma para fazer outra coisa. Então, realmente, porque é mais ou menos isso às vezes também, talvez esse processo dessa busca da essência, seja do que for, também às vezes é para ter essa compreensão, né, que o outro está fazendo aquilo que ele acha que deve fazer. Se mais tarde ele conclui que não é, ele volta e refaz, né? Até porque a gente está aqui, é justamente isso também na chance, desde que a gente não prejudica os outros, né? Pelo menos é Assim como isso, a o gente também, respeito, né? Aham, assim como a gente também caminhou várias vezes, né? E estava no caminho aham. errado, né? Por Sim, ilusão ou por soberba, por falta de humildade, a gente também caminhou no caminho aham, errado, né? E não foram sim, poucas vezes. Só que tu uhum, apreende aquilo que a vida te ensina e transforma num ensinamento realmente, né? Ou tu sim, apreende aquilo que a vida te ensina e te torna um revoltado, contrário a tudo, né, que tu acredita. é, Então acho que o- a gente acaba passando, todo mundo passa por isso. Todo mundo que está sim, no caminho, né, de buscar a sua essência passa por isso. Em determinado uhum, momento se acha poderoso, em determinado momento se acha completamente incompetente no que está fazendo, né, e se uhum, questiona e sim, percebe através de sinais que tu está no caminho certo, né? Só aham, que é uma caminhada, não é infrutífera, mas é uma caminhada muito difícil de fazer porque tu não tem um retorno, tu tem um retorno daquilo que tu acredita. E nem é, tudo que é feito, nem tudo que a vida te mostra é o que tu acredita, né? E isso faz com que tu sim, fique descrente muitas vezes da tua própria capacidade, fique descrente do teu próprio poder, né? E aí uhum, abafa isso. Eu acho essa caminhada sim, complicada por isso, porque no momento que tu descrê daquilo que tu pode, daquilo que tu faz, tu acaba uhum, abafando o teu poder, né? é, E não te torna fraco, mas te torna nulo na caminhada. sim. Mas sabe que hoje eu estava ouvindo um outro curso lá e foi bem interessante porque ele menciona a questão dos erros, né? Que a pessoa quando erra, ela bloqueia e para, né? E aí Uhum, no meu caso eu me dei conta de uma coisa, os meus erros não me bloqueiam porque eu estou sempre tentando de novo. Né? uhum, Então eu acho que isso é uma avaliação que a gente pode fazer às vezes a nosso respeito, né? Mais do que até as outras, lógico, bem mais do que as outras pessoas às vezes fazem a respeito da gente. É isso, é quando tu percebe alguma coisa e tu para reavaliar como é que tu agiu até ali. Tu desistiu? uhum. Não, né? Porque tem pessoas que param, desistem, não deu certo e pronto, né? E, então, quando tu consegue continuar, que ótimo. Tu continua, tu ainda Uhum. tenta. Né? Aprende, então, a gente, como a gente costuma dizer, aprende com os erros e toca em frente, né? Assume a É, responsabilidade, não uma culpa, né? eu acho que tudo está baseado na crença que tu tem de ti mesmo, né? Se tu É, acredita pode em ser. ti, as pessoas passam a acreditar também em ti, né? Agora, no momento Uhum, que tu uhum. vacila diante daquilo que tu acha que pode, que tu acha que tu sabe, tu não consegue Uhum. passar para as pessoas nada que seja positivo, porque nem tu tá crendo em ti,
ou no que tu está Sim, pregando, né? sim, com certeza. Eu acho que é isso, né? É, acho que Então, deu, vamos. tem 3 minutinhos aí, acho que era isso. Tá. Era isso. Agora, semana que vem, a gente vai para o capítulo 16. Esse capítulo foi grande, né? E eu acho que Uhum. o que tá sendo válido nessa leitura é justamente a gente poder conversar um pouco a respeito. É isso, a gente vai estudando, vai fazendo uma troca sobre todas as nossas compreensões de tudo Uhum. isso, né? E tá Eu vi aí. que entrou gente nova aí, que eu pelo menos não Também conheço. não sei quem é Dani Veiga, pode ser que eu saiba depois ali, né? E Aham. também E, a Simone eu vi que entrou. e O deixar que assim, Bia, dito para as pessoas, né, do nosso projeto de transformar essa leitura em conversação, né, em transformar sim, essa leitura em debate, enfim, né, deixar que se as aham, pessoas tiverem interesse, que nos chamem em off para a gente poder colocar, o que no fim a gente aham, vai explicar tudo, né, mas que se elas sim, tiverem interesse para participar, que eu acho que vai ser bastante produtivo quando a gente puder interagir com as pessoas que estão nos escutando. aham. Quando a gente puder, Sim, né, fazer essa troca de aprendizado. isso. Eu acho que a gente tem duas maneiras para fazer isso. A gente pode fazer um grupo fechado na própria internet, se as pessoas Uhum, ainda tiverem receio de encontros, né? uhum, Ou então fazer um encontro no Girassol, né, com um uhum, número determinado de pessoas ali, que o espaço tem capacidade para isso, tem arejado, enfim, tem todos os cuidados, né, Denise? uhum. E a gente poder fazer uma troca com as outras pessoas interagindo também, porque vai ser muito interessante para nós e para quem tiver esse propósito, Aham, né? isso Então aí. tá. Então Então, tá, gratidão a todos que estão gratidão, aí. Gratidão, Denise. Até a semana que vem, se gratidão. Deus Até quiser. a Boa semana que semana. vem. Então Tá, tá, boa beijo. noite, pessoal. Boa Tchau. noite.